Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Gadelha. E aqui é a Carol Gadelha. Hoje a gente vai montar uma caixa cenário no tema jardim, tá? Jardim encantado. Primeiro eu gostaria de falar para vocês da caixa. Essa aqui é uma caixa em MDF, que a gente encomenda com um parceiro que trabalha com MDF e também com corte a laser. Não que os trabalho sempre as duas coisas, mas geralmente quem trabalha com corte a laser também trabalha cortando MDF. Mas tem gente que trabalha somente cortando MDF e faz essas caixinhas, ok? Eu vou falar aqui do tamanho delas, mas primeiro eu quero falar dessa folgazinha da tampa aqui, que ela é de suma importância, porque quando você for decorar aqui com o seu corino, com o seu papel, com o seu EVA, o que você for usar aqui para cobrir a parte da lateral da caixa, ela não pode ficar muito justa, porque vai danificar a sua decoração, tá? Sempre essa folga, beleza? O tamanho dessa caixa que a gente trabalha é um tamanho que a gente escolheu como padrão, mas você pode trabalhar no tamanho que você quiser. No caso aqui, para você perceber a diferença dessa folga, ó, a tampa tá dando 13,5 centímetros e o fundo tá dando 12,5 centímetros. Então eu tenho 1 centímetro de folga. A altura dela vai ser de 6,5 e a largura dela vai ser de 9,5. Então ela fica 9,5 com a tampa de 13,5 mais o fundo de 12,5 com a altura de 6,5, tá? Se você quiser anotar essas medidas, é só você voltar um pouquinho o vídeo e anotar para também trabalhar nesses padrões. Mas repetindo, isso é o que a gente escolheu para o nosso trabalho. O seu pode ser diferente. Até porque você pode achar essas caixas em algumas lojas de corte a laser já prontas e elas não vêm exatamente com esse tamanho. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês é do nosso cenário. O nosso cenário a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer ele redondo e não quadrado. Uma ideia que a gente teve e achou interessante fazer, porque achou que ficou legal, ficou... Fugir do tradicional. Exatamente, fugir do tradicional, tá? Então como é que a gente fez? Eu usei o PVC de 2 milímetros, tá? E um adesivo de papel, mas pode ser adesivo leitoso também. Eu imprimi uma folha, ó, esse fundo de flores, né? É diferente porque eu imprimi dois diferentes para ver qual que eu ia usar. Então eu escolhi esse. Colei o meu PVC de 2 milímetros, tá até aqui, ó. Colei no PVC. Tava desse jeitinho aqui, certo? E vim com um CD e marquei o tamanho que eu queria. Por que o CD? Porque foi exatamente o tamanho que eu queria, em torno de 12 centímetros de diâmetro. Quando eu marquei e risquei, eu cortei com um estilete. Você tem que cortar bem cuidado para não se machucar. Não tem necessidade de você cortar o redondo perfeito, pode ser com algumas imperfeições, porque aqui a gente vai encher de folhagens e vai cobrir, certo? Então quando você cortar ele todo bem redondinho, perfeito, você vai vir em uma ponta dele e vai cortar um pouquinho. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Menos de meio centímetro, em torno de uns 20 milímetros aqui. Para quê? Para ficar essa parte quadrada, para quando você for colar na sua caixa, ela vai colar desse jeito aqui, ó. Mais ou menos um dedo aqui da ponta e vai ficar colado assim. Para ele ter mais espaço da cola juntar ele com a caixa e não ter perigo de soltar, de cair para trás ou para frente, ok? Esse cenário pode ser feito também no próprio MDF, você com seu parceiro
de corte a laser, ele pode fazer no MDF, ele pode fazer no acrílico dourado, no acrílico prata, pode fazer no acetato mais espesso, um acetatozinho de 2 milímetros também, que ficaria muito interessante. O acetato ele fica transparente, como se o jardim não tivesse um fim, tá? Mas voltando aqui para te dar algumas dicas da impressão, eu escolhi essa, que é exatamente um fundo com flores e a corzinha azul claro, que a gente vai trabalhar aqui na paleta de cores, no azul claro, no rosinha, no amarelo claro, tá? Sempre esses tons mais claros, também o lilás, certo? Nessa paleta de cores, nunca passando de 4 cores, sempre 3 ou 4, para não ficar tão bagunçado o seu tema. Mas aqui, como eu escolhi essa, você pode fazer também algumas imagens que tem na internet de bosque, de jardim, uma estrada com muitas plantas. Você pode fazer e colar e cortar, também fica um efeito muito legal. Ou aqui você poderia colocar o frame da criança. Nesse caso aqui, está sendo um presente que a gente está dando para uma amiga nossa que está fazendo um chá de fraldas. E vai ser um chá da Maria Eduarda, tá? Então você poderia fazer aqui, chá da Maria Eduarda, e botar aqui o frame, ou como 3D, imprimir e botar ele como 3D, fica a sua escolha. Mas eu decidi não colocar, só por capricho mesmo, por vontade de fazer, tá bom? Agora a Carol vai dar continuidade para você ver como vai ficar lindo essa nossa caixa cenário. Então vamos lá. Vou começar pela parte de baixo, tá? Da caixa. Nesse daqui eu resolvi utilizar o corino e escolher a cor rosa por opção, para que predomine mais o rosa na minha decoração, tá? Seguindo sempre a paleta de cores. Aqui eu estou usando rosa, amarelinho, lilás, enfim, sempre esses tons pastéis. Então, aqui eu já deixei cortado, mas quando você for cortar, você faz o envolto dele todo. Não tem problema que passe, porque depois de colado, você vem e retira todo o excesso, tá? Então, vamos lá. Aqui você começa colando no meio, né? Você passa a cola, vem, ó. Pode deixar passando, que não tem problema. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá? Aí aqui, depois de você fixar, né, o ponto, aí você vem colando sempre em cima e embaixo, pra quando você for botar a decoração, não dá problema, tá? E sempre que você for colar, no caso do corino, você procura esticar um pouco, para que ele fique bem rente, ele não fique folgado na sua caixa, tá bom? Ó, sempre você procura, não estica muito, porque senão a pessoa vê de longe que não tá legal, que ele tá muito esticado. Enfiado, né? Você procura esticar um tanto que ele fique bem firme na sua caixa. Ó. Tá bom? Aí você vem fazendo todo o envolto da caixa. Acabou. A emenda sempre para trás. Pronto, aí você sempre deixa a emenda para trás. Procura sempre, se você vê aqui o excesso, você tem mais ou menos uma noção para você cortar antes de colar, porque depois de colado, quando você for cortar, ele vai sair um pouco torto e fica aparecendo mais esse fundo, que ele é
tipo uma pelúcia, um felpudo. Isso no caso do courino. Se for outro material, EVA, não tem problema, você pode cortar depois, né? No caso do courino. No caso impressão, outro material, não tem problema. Não, tá bom, porque senão pode... não dá. Você vem com a cola já na emenda e cola. Sempre para trás as emendas. Sempre escolhendo, né? Uma lateral para que a emenda fique sempre atrás, tá? Ó, aqui passou um pouco, mas aí não tem problema. Eu venho só com um pouquinho de cola. Pronto. E colo o restante, tá bom? Agora você vem tirando todo o seu excesso. Você vai cortando ele bem rente à sua caixa. Agora você faz o mesmo procedimento na parte de baixo. Corta essa esquina toda. Para facilitar, você pode dar só um tiquezinho. Um tiquezinho com a tesoura, para ficar melhor o seu corte, tá? Pronto, aí você vai cortar na parte do fundo. Pronto. Devidamente colado o nosso courino, tá? Agora nós vamos para o próximo passo. Essa parte de baixo, eu vou falar aqui para vocês o que é que a gente vai usar. Além do courino, nós vamos usar também o gripi, desse jeito aqui. A manta de meia pérola grande não, na verdade é um tamanho maior do que eu vou usar na tampa, porque a tampa vai ser esse tamanho aqui. E na parte de baixo da caixa vai ser esse aqui. Então a gente já deixou cortado para você ver como vai ficar. E para finalizar, a gente vai usar umas meias pérolas aqui no gripi para dar um detalhe maior, tá? Então, quando você for colar o gripi, você sempre fica atento, caso você queira utilizar ele, né? Você sempre fica atento no verso, para que ele não venha... Ó, o verso você vê a diferença, ó, né? Na questão do acabamento. Aí você vem colando ele, começando sempre por trás, onde nós demos início no courino, tá? Você vem, segue o mesmo processo. Você cola. Sempre tirando os fiapos de cola. A primeira etapa. Aí aqui, ó, eu vou passando só, veja que só um pouquinho embaixo e só um pouquinho em cima, só para que ele dê uma firmeza maior, tá? E que não fique aparecendo muito a cola nesses detalhes que são vazados, né? Aí você procura sempre colar. Você procura sempre colar a parte de baixo bem rente com a base da sua caixa, tá? Procura deixar ele bem rente, ó.
Porque tudo isso aqui é detalhe na hora do seu... Na hora de tirar foto. Às vezes a gente pensa que não. Aí diz assim, não, isso é uma besteira. Mas às vezes a besteira na foto, ela destaca tanto. E lembrar que uma festa dessa, vão muitas pessoas, né? E onde você pode conquistar clientes, se o seu intuito for ganhar dinheiro com isso, onde você pode ganhar clientes, é exatamente onde está a decoração feita, que a pessoa vai ver os detalhes, os mínimos detalhes bem feitos, que ela vai se encantar pelo seu personalizado, né? Que aí é onde pode ser o seu diferencial, né? Exatamente. Detalhes, os mínimos detalhes no nosso trabalho aqui totalmente artesanal faz muito a diferença. E um detalhe desse muito importante é esses fios de cola aí que ficam, que infelizmente não tem como evitar. Você tem que tirar o máximo possível que você achar. Na hora que você vê, na hora que está montando, você tem que tirar, tá? Não tem como fazer, só mesmo fazendo e tirando. Pronto, aqui ó, veja que eu já colei e depois eu vou cortar, porque aqui não tem problema, tá? Já foi diferente de como foi feito no corino, ela cortou depois. E se você for ver, sempre tentar fazer aqui, ó, esse segmento, tá vendo, ó? Ele veio, já desce e sobe, tá bom? Pronto, aí agora nós vamos utilizar a manta meia pérola. Já cortadinho. Caso você quisesse, já poderia muito bem deixar assim, só botar a meia pérola, mas sempre a gente vê que ainda cabe mais alguma coisa, tá? Então aqui, pra finalizar a base, né, para o seu acabamento ficar bem mais bem feito, mais rico, né? E mais rico em detalhes, aí a gente vai sempre inovando, buscando sempre mudar alguma coisa. E o detalhe aqui na minha pérola é que tá sendo no tema jardim, né? Jardim encantado. Se fosse um jardim real, aí você já não usaria a meia pérola, você usaria a manta de strass, o dourado, né? Com aquela pé, como é? Que tem dourado, né? O strass, a manta com o strass. Com strass, é. Ó, veja que como o detalhe aqui, ele é bem menor, né? A meia pérola, ela é bem menor, então eu procuro usar a cola quente da mesma forma que eu usei para colar o gripe, ó. Eu venho controlando na minha pistola, passando bem pouquinha. O fio da cola que tu tá passando ser mais fino possível, né? Para não aparecer. Sempre tirando. E quando for colar, procurar ter só um pouquinho de atenção para que ele saia bem retinho, né? Para que ele saia o mais reto possível. Passou uma. Ó, aqui veja que passou uma, mas aí não tem problema, é só você vir e cortar. A manta de meia pérola, ela é ótima de se trabalhar. Por quê? Caso eu tivesse cortado menor, eu não iria ficar no prejuízo. Dá pra fazer, eu não iria ter problema. Eu poderia muito bem pegar só aquela quantidade que faltou, cortar, colar, dando continuidade à manta, e que muitas das vezes é imperceptível você ver a emenda.
Já o que não acontece com uma fita cetim, uma fita organza, já não dá para ficar imperceptível, né? Sempre dá para ver a emenda. Já aqui não. Aqui você não vê a emenda. Aqui você consegue ver, aqui você vê, mas aqui você não consegue enxergar. Se você for olhar bem, você não vê onde é que é a emenda, tá? Para finalizar aqui a parte de baixo, vai colar aqui essas meia pérolas desse tamanho. Quando você for comprar, que isso aqui a gente compra em loja de aviamentos. Então, o corino em uma loja de decoração, uma loja de plásticos, a gente acha que o gripe e a meia pérola em loja de aviamentos, juntamente com essa meia pérola isolada. E em loja de bijuteria também, você pode achar a meia pérola e a manta de meia pérola. Então vamos lá. Aqui eu procurei os detalhes, no caso, né? Para que ele fique bem centralizadas, né? As meias pérolas. Eu procurei os encontros, né? Dos detalhes do gripe. Aí você vem, passa a cola na meia pérola. Não precisa ser muita. Ó. Não precisa ser muita cola. Porque às vezes quando você bota muita cola e que você aperta um pouquinho só para ela firmar, o excesso fica passando. Você fica vendo, né, a sobra de cola. Pronto. E aqui algo que eu acho indispensável nessa nossa caixa cenário é o nosso pezinho. Como aqui a gente está usando muita pérola, a gente vai fazer o pezinho de pérola. Também nós adquirimos em lojas de aviamentos, tá? Mas você também pode encontrar em lojas de bijuteria, que ele também serve como bijuteria. Então aqui eu vou procurar usar, ó, onde ela tem essas aberturas, né? Aqui eu vou me orientar, vou seguir como elas. Agora sim, eu posso passar bastante cola, porque aqui vai ser os pezinhos da caixa, né? Tem que ficar bem firme. E como ela vai ficar embaixo, então não tem problema de ficar aparecendo de ficar aparecendo o excesso de cola. Pelo contrário, aqui sim, quanto mais cola passar, mais certeza você vai ter de que ela tá bem firme. Parte de baixo da nossa caixa cenário totalmente pronta. Ah, Rafael, mas por que vocês não colocaram essas meia pérola em todo o decorrer dela? Porque na verdade não tem necessidade, tá? Se você quiser até essa manta de meia pérola aqui, você poderia botar só na frente. Eu gosto de botar rodeando porque fica um detalhe maior, mas tem muita gente que faz só na parte da frente, tá? Pronto, então já finalizada, né, a parte de baixo, agora vamos para a tampa. Na tampa, eu vou primeiro falar aqui o que é que a gente vai usar. Na tampa a gente vai usar uma pelúcia, que vai vir aqui em cima. Vamos usar essa fita decorada, que vai aqui. Na lateral dela, toda a lateral. Vamos usar uma fita pompom, que vai vir aqui em cima. Para fazer o acabamento com a pelúcia que está aqui simulando a grama. E por último,
Vamos colocar essa manta de meia pérola, só que menor do que está na parte de baixo, para finalizar a nossa tampa, tá? Então, vamos lá. Aqui eu também já deixei cortada, tá? Peguei a tampa, me baseei no verso e cortei. Corta sobrando. Veja que ela está sobrando. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o verso da pelúcia, me baseei na tampa, cortei. Sobrando. Sempre sobrando, né? Que é melhor pegar pelo excesso do que pela falta. Então, aqui a gente tem como consertar e faltando não tem como emendar. Então, vamos lá. Essa pelúcia, ela foi comprada no mesmo canto que a gente comprou o corino, tá? Uma loja de plástico que trabalha com muitos itens de decoração. Aqui nós vamos começar colando em duas partes. Como a cola logo ela esfria, eu faço primeiro um lado, certo? Um lado. Aí você vem, faz o X. Ó, faz o X. Aí vem com a pelúcia e cola, tá? Aí fixa bem. Agora, cuidado pra você não botar muita força, porque às vezes você até danifica o seu MDF, porque ele é frágil, tá? Aí agora eu venho pra fazer o outro lado. Mesmo processo. Faz o quadrado, sempre deixando bem nas bordas, e em seguida faz o X, para que ela tenha uma fixação bem melhor, porque nós vamos em cima, vamos decorar usando biscuit e outros elementos que tem peso. E se a sua base ela não ficar bem firme, bonecos, eles não têm sustentação suficiente. Ó. Veja, ó, que ficou bem colada, tá? Se tiver alguma parte que não colou direito, você vai com a cola novamente. Ó, aqui no caso, ó, tá vendo? E passa. Aí você vem com a cola e complementa. Não tem problema passar, porque aqui a gente vai cortar. E vai o importante é ficar bem colado. Aqui do mesmo jeito, ó. Já esse ficou bem firme. Aí agora você vem, retira todo o excesso. O ruim de sobrar cola na lateral é porque a tesoura pega. Dificuldade de cortar. Depois de colado, como é que fica? Certo? Colado e cortado. Então, um dos maiores segredos do personalizado de luxo é o que? Você fazer um acabamento que não dê pra ver isso aqui, tá? É o que a gente vai fazer agora. Aí agora nós vamos usar a fita. Então, a fita organza decorada. A dica nela aqui é que, como ela é decorada, eu não vou precisar
decorar embaixo. Só ela já resolve. Mas se não fosse decorada, fosse somente lilás, aí eu teria que usar a decoração tanto em cima aqui no acabamento, como embaixo. Pra ficar bem legal. Então, vamos lá. Aqui, ó, você procura deixar a fita bem rente à caixa, tá? Porque aqui tanto já lhe ajuda na decoração de cima. No acabamento. No acabamento de cima, tá? Como essa fita é de organza, não tem necessidade de você passar na caixa toda a cola. Basta só você passar nas extremidades, fazendo com que ela fique também bem puxadinha, bem firme. E que ela não tenha nenhuma folga. Até porque se passar no meio aí, fica tipo umas bolotas nela aí. Umas irregularidades. Aí não, ela fica bem retinha. É, ela fica umas coisas altas aqui, sabe? É. E não fica legal. E assim, ó. Fica bem reta. Ela fica bem retinha. Aí aqui você pergunta, mas por que que você passou muita cola? Diferente do gripi, que foi só uma tirinha. Porque aqui, no que eu passo muita cola, quando eu dobro, ela já cola também esse outro lado. Ela já cola também essa lateral. Ó, tá vendo? Sempre prestando atenção embaixo para não aparecer a madeira. Essa parte de baixo aqui, ó. A fita ela tem que cobrir toda ela. Pronto, aí aqui, como é a fita, também não tem problema eu cortar depois que eu colar. Mas fica a seu critério. Se você quiser cortar antes também, não tem problema, tá? Pronto. Agora vamos para esse acabamento aqui, ó. Começar ele, tá? Com o pompom. Fita de pompom. Outra dica também quando você for usar a fita pompom. Você olhar o lado do avesso e o lado direito, tá? O lado certo, que é esse aqui. E o lado avesso, que é esse, ó. Esse lado aqui tá mais destacado, tá mostrando mais o pompom. Aqui não. Aqui dá pra ver até as imperfeições da hora da fabricação. Sempre pela parte de trás, emenda com emenda. Então, aí aqui vai ter um detalhe quando você for colar. Você procura deixar ele um pouquinho acima, pra poder ele... Esconder, porque a função dele aqui é justamente essa, ó. além de decorar. Além de decorar, fazer esse acabamento aqui, tá? Esconder essa imperfeição aqui da grama aí, né? Da pelúcia. Pronto, aí você vem com ele, botando ele um pouquinho pra cima. E em seguida, ó, Faz um movimento. você faz o movimento pra cima, ó, pra que ele cole Na pelúcia também. na pelúcia e feche, né? Aquela junção da pelúcia com a fita. Cola bem na ponta, né? É.
Tá vendo, ó? Sempre fazendo esse movimento, tirando os fios de cola, para esconder essa imperfeição da pelúcia, que está simulando a grama. Tentar deixar ela o mais reto possível também. Sempre não esquece de fazer esse movimento pra cima, tá? Pra que ela fique bem coladinha. A emenda sempre pra trás. Essa parte aqui não colou. Pronto. Aqui finalizamos. Veja que a emenda dele também, ó, ele fica bem discreta, né? Aí agora vamos... Para dar um destaque. Finalizar a decoração da parte lateral da tampa. Ainda não é o final da decoração da tampa, tá? Aí agora nós vamos utilizar a meia pérola pequena nessa parte aqui de cima da fita pompom, tá? Veja que é seguindo o mesmo passo da decoração da parte de baixo, né? Só que a de baixo, como ela era maior, né? A parte de baixo ela é maior, aí nós optamos por usar a meia pérola maior. Aqui a cola puxou, aí você vem prestando atenção em todos esses detalhes. Ó, procura do mesmo jeito, ó. Pouca cola. Usar pouca cola. Aí você vem só pra sentir que realmente ficou bem coladinho, né? Vem novamente. Em toda a lateral. Você vai. Aí aqui eu também já vou lhe dizer outra coisa que eu havia dito antes, né? Que como é bom você trabalhar com a meia pérola. Aí agora você vai ver o porquê, né?
Eu já havia lhe dito. E agora você vai ver. Essa minha manta, ela ficou menor do que a caixa. Então, pra mim, não tem problema. Aí, então, ó. Eu colo a última que ficou. Colo a última. Venho com a outra parte que eu vou usar. E dou continuidade. Pronto. Tá vendo? Você nem percebe que teve uma emenda, né? Vem novamente. Finaliza. Retira o excesso. Pronto. Ó, como ficou. Tá? Como eu falei naquela hora, como essa fita organza já é decorada, não precisa que eu faça uma decoração aqui também, tá? Se fosse uma fita somente organzas lilás, aí eu acharia muito mais interessante fazer aqui, no caso aqui, nosso caso ia ser minha pérola aqui embaixo para fazer um acabamento melhor. Mas nesse caso aqui não tem essa necessidade porque a fita já é decorada. Agora vamos para a parte de cima. Primeiro eu vou montar ela aqui para você ver como que ficou. Ó, sempre na nossa paleta de cores, rosa, lilás, azul, tá? Os tonzinhos mais claros. E olha a importância da folga da caixa, ó, como diminuiu, tá vendo? E não desmancha a decoração. Agora vamos para a parte final, que é a parte de cima. O que é que a gente vai usar? Vai ser o nosso cenário. Vamos usar folhagens, várias folhagens. E no caso a gente compra ela assim, ó. Compra desse jeito, em ramalhetes, tá? Vamos usar várias folhagens. Vamos usar alguns biscuits, tá? Vamos usar algumas pedras, essas pedras, ó, você tá vendo aqui, coloridas, ó, pedra normal, pedra lilás, pedra rosa, já essa aqui tipo um cristal, vamos usar elas também, e alguns biscuits de cogumelo, tá bom? Carol vai dar continuidade aí, que essa é a parte onde se tem mais atenção e detalhe. Então, vamos lá. A primeira parte que eu tenho a fazer aqui é colar o cenário. Uma dica. O cenário, você cola ele com mais ou menos na distância de mais ou menos um dedo, tá? Outra dica. Quando você for cortar, no caso aqui, a pelúcia, quando você for colar, você procura afastar, marcar onde vai ficar que é exatamente no o cenário, centro. que é bem no centro. E em seguida, você vem com uma tesourinha e corta a pelúcia. O excesso da pelúcia. Porque com a pelúcia, a cola não vai aderir o suficiente.
Aí ele não vai ter aquela fixação correta, ele vai ficar Ele fica caindo. bambo, caindo, fica mole. Não fica legal. Aí você tirando aqui esse excesso, você pode passar a cola e colar o cenário. Pronto, aí agora você vem com a cola. É por isso a importância dele ficar bem firme. A sua pelúcia ficar bem firme na caixa. Você segura até ela secar. Pronto. Depois de ter segurado ele até ele secar, ficou desse jeito, certo? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma Decoração com folhagem. Uma decoração com pedras aqui bem no começo do cenário, para fortalecer e não ter perigo dele cair nem para frente nem para trás, tá? A gente vai usar essas pedras que a gente comprou em loja de bijuteria. Também tem loja de decoração, tem loja de artigos decorativos, né? Enfim. Mas a Carol vai aqui colar elas aqui no pezinho dela, ó. Sempre mudando as cores, para ficar bem legal, ok? Eu vou deixar aqui inclinado, segurar para ela, para você ver como é que ela vai colando. Você vai passar cola e procura deixar ele bem próximo do PVC. Aí você tem que colar no PVC também. Ó. Veja que eu estou alternando as cores. E colando, tentando colar ele no PVC também. Passando cola assim bastante na parte de trás. Tá? Sempre alternando para dar um Fica destaque bonito. maior, né? Você fez uma camada de pedra. Só mais um aqui para finalizar aqui. Uma menor. Aí depois faz outra camada de pedra em cima da própria pedra. Pronto, aqui tá show, certo? Aí ela vai fazer mais uma camada de pedra em cima também, para deixar bem mais resistente aí, não ter Aqui perigo assim, de né? cair. É, bem aí, assim, exatamente, entre as pedras. Pode fazer. Colando nas pedras e no PVC. Sempre alternando. No caso, quando você vai botar em cima, você procura sempre uns tamanhos que fiquem proporcionais, né? Que se encaixem ou não. E assim você vai fazendo um jogo de cores. Pronto. Mais um ali não, né? Onde? Aqui. Bote.
Olha só como ficou, tá? E deixa bem mais resistente o cenário. Ó, tá vendo? Forçando um pouquinho, ele nem não mexe. Agora vamos para as folhagens. No caso aqui a gente vai começar por uma folhagem maior. Eu vou mostrar aqui para vocês como vai ficar. Aqui esse ramalhete vem um pedaço maior, outro menor. Então eu venho e corto, aqui no meio. E tiro o menor. Do mesmo jeito o outro. Corto no meio e tiro o menor. Por quê? Olha só a ideia que a gente teve. A gente vai pegar aqui e vai colar ele bem aqui no começo das pedras e vai colando ele até em cima, certo? Desse jeito. E o outro vem fazendo a junção, como fosse a entrada de um bosque, a entrada de um jardim, ok? Então vamos lá. Aqui não tem como eu começar a decorar ele inclinado para que você veja melhor, porque eu vou precisar me orientar bem aqui, ó. Pronto, é quando você passar, você segura até secar. Quando você vê que secou, aí você vem passando no restante, tá, ó. Fio de cola bem fino que você puder fazer. Se você não quiser fazer assim, o fio de cola assim, igual a Carol fez, você pode dar só uns pingos de cola e colando devagarinho. Pronto. Um agora lado você já tá repete. feito. No lado seguinte. Aí agora você vai fazendo o mesmo procedimento no outro lado. Eu tô auxiliando ela aqui, mas é pra ficar mais visível pra você, mas você sozinho pode fazer sim, tá? Não precisa ninguém ficar segurando pra você não. Você cola, espera um pouco secar. Quando você vê que ele ficar um pouco firme, aí você vai e passa a cola no restante. Bem na ponta. E os fiozinhos, o fio mais fino possível que você puder fazer. Soltou, mas não tem problema não. Pode colar na PVC. Vai moldando a pontinha, né? Como fosse galho. Para ficar fazendo acabamento no cenário de PVC. Aí no final aí, você vai colar um em cima do outro para ele fechar aqui, ó. É por isso que não tem a necessidade de você deixar o PVC tadinho. Porque ele esconde toda a imperfeição do PVC, ele esconde, ó, essa imperfeição aqui. Não precisa você cortar bem redondo, bem perfeito, né? Pronto, essa é a ideia que a gente teve de fazer aqui no cenário, certo? Aí o que é que a gente vai fazer mais? A gente vai pegar mais plantinhas de plástico, né? E vai colando aqui de um lado, cola do outro, cola entre as pedras, tá? No caso a gente vai usar essa aqui branquinha para dar um destaquezinho. Ó, vai ser essa desse lado, bem aqui, tá desse jeito, e outra parecida,
Cortei do tamanho que eu quero, ó. Eu quero que fique desse tamanho. Desse lado. Tá? Aí você pode ir fazendo do jeito que você acha que fica legal. Eu quero um aqui. Esse aqui, ó. Eu já posso botar aqui no meio. Eu corto ele bem mais rente, boto ele aqui no meio. A Carol vai colar agora. Não acho que tá muito alto, não tá não, né? Tá não, tá legal. Então vamos lá. Aqui você procura fazer o envolto da base com cola. Cola, como o Rafael falou, aqui na basezinha das pedras, né? Espera secar. Pode dar o auxílio com uma tesoura para firmar. Cola um lado. Aí, em seguida, você vem e cola o outro. Do mesmo jeitinho, tá? Ó. Procura aí. Como é pouco espaço, você pode usar o auxílio da tesoura. Pronto. Eu acho que ainda cabe até esse aqui, ó. Cabe não? Pode ser. Assim? Pronto, olha ele aí. Só que esse aqui corte e vai ficar só um. Sim? Isso, exatamente. Fica bem legal aí. Assim no meio, né? É, entre eles aí, pra dar mais... Ficar Pronto. mais robusto, né? Aí vamos utilizar essa outra espécie, né, de folhagem diferente, para dar um volume a mais, né? Olha, aqui a gente deixa ela entre elas, que é onde já facilita também na secagem dela. Aqui do mesmo jeito. Nervosinho. Pronto. Bem legal. Aí corta esse aqui, cara, e bota ele bem aqui no meio, ó. Bem no cantinho aí. Bem perto. Mais pra cá. Mais um pouquinho. Mais. Ele vai enfiar aqui dentro. Aqui? É, tá bom. Isso. Bem legal. Agora, para finalizar, a gente vai começar a colar os biscuits. Ah, então aqui, pra gente tivemos a ideia de utilizar um biscuit pra deixar bem no centro, né? Pra que disfarce um pouco essa junção, né? Se bem que não tá muito perceptível, mas vamos, por via das dúvidas, no caso de utilizar esse item, ele não vai ficar com muita informação, então não tem problema. Mas se você achasse que ia ficar com muita informação, aí você já não colaria. Essa borboletazinha aqui, ó. Ali lá não é melhor não, tá muito... Porque já tem muito rosa aqui, ó. Ah, bote ali mais. Aí vamos utilizar aqui uma borboletinha pequena. De biscuit. De biscuit. Dando a ideia de que ela está voando, né, no jardim. Pronto. Agora vai para a parte da grama. Agora vamos para a grama. Vamos primeiro colocar a bonequinha, que ela é a maior, né? Ó.
Ela é a maior. Você procura ver aqui o centro. Marca os pezinhos dela pra você tirar o excesso. Aí você faz o mesmo procedimento. Marca o local que vai ficar os pezinhos. Vem com uma tesoura pequena e corta o excesso. Porque senão ela não vai colar. Também cola. Aí aqui sim, também, você pode botar bem muita cola. Porque a grama vai cobrir esse... Na verdade, não vai dar nem pra ver os pezinhos Terra dela. da saia dela, né? Mas se desse pra ver, a própria grama ia cobrir. Ia fazer esse acabamento. Por isso que pode passar bem cola. Mas se fosse mais reto, não tivesse essa pelúcia, você teria que botar a quantidade de cola aí menor. Aí você segura só até a cola secar, que aí é onde você vai ter a certeza de que ela vai estar bem firme. Pronto, aí agora vamos para o restante dos itens. Um cogumelozinho de biscuit. Vamos botar aqui um cogumelo. Tem que cortar também. Um cogumelozinho. Sempre botando cola, sem ter medo do excesso. Aí no cogumelo aí tu pode usar essas pedras, Carol. Aí vamos também usar umas pedrinhas, né? Ó. Isso, fica legal. Alternando as cores. Pode encostar no cogumelo. Pronto. Aí agora vamos aqui pra bonequinha. Vamos procurar. A gente vai sempre procurando. Não vai ser preciso não, vou botar essa aqui, ó. Que essa vai ficar bem na saia dela. A gente vai sempre procurando os itens que a gente pode ir usando, tá? A gente tem alguns adereços aqui. E a gente vai brincando, vai vendo o que é que a gente pode ir usando, tá? No caso aqui, eu acho que esse aqui é muito grande. Eu acho que fica melhor esse aqui, ó. Esse rosinha, ou então um azulzinho, pode ser. O azul. Esse aí, pode ser também. Só que esse aqui, se for botar o azul lá atrás, bota um rosa aqui, ó. Esse rosinho tem que ser aqui. Né? Esse aqui fica muito grande aqui, né? É, esse aí tem que ir lá pra trás. Então vamos lá, precisa cortar também, né? Corta um pouquinho. Sempre que você for usar a pelúcia, você procura cortar. Independente do tamanho do biscuit, do peso, procura sempre cortar para que ele firme bem. Assim, o único trabalho que a pelúcia dá é esse de... Na hora de colar. Na hora de colar os... Ele é muito bonito, ele dá um destaque muito grande no tema. Ela dá uma riqueza imensa na peça, mas você vai ter que ter uma paciênciazinha a mais. Isso aqui, irmão. Pode ser, né? Eu acho que o azul fica melhor, não?
Aí sempre que você for botar, você vê o local que ele vai ficar e já marca. Esses biscuits, você tenta sempre diversificar. Botar coruja, né? Nesse tema aqui, no caso. Aquelas minhoquinhas coloridas, como é? Caracol. Sempre você diversificar para ficar um jardim bem rico. Aguarda secar. Aí aqui a gente ainda pode distribuir. Veja que ainda tá muito vago, né? Ainda dá pra botar mais coisas aqui. Aí a gente ainda Eu acho que a gente bota essa plantinha aqui, esse buquê de planta. E bota umas pedrinhas aí no pé dela. Faça desse jeito. Corte aqui um pouquinho. Corte aí pra colar ela. Esse buquezinho aqui, a gente comprou ele também em ramalhete. Aqui a gente já separou ele todinho, senão ele mostrar como é que ele veio. Mas foi em ramalhete também, igual esses outros. Aí você cola ele aí. E pra deixar bem seguro ele, colhe as pedrinhas bem no pezinho dele. Vá colando as outras pedrinhas que eu acho que dá certo. Pronto, aí ele fica bem resistente. Não tem perigo de virar. Aí aqui, como ele já é uma florzinha lilás... E dá um destaque com rosa do vestido dela, né? Já destaca bastante. Pronto, aí volta só mais alguma coisa aqui e finaliza. Cadê uma florzinha aqui? Pode ser até essa, ó. Essa aí mesmo. Corte um pouquinho aqui. Não, acho que não precisa não. Não. Vem aqui. Isso. Pronto, acho que era isso. Passar essa vermelhinha bem aqui. Pode ser também. Pronto. Finalizado a nossa caixa cenário no tema Jardim Encantado, tá? Camponesa assim, ó. Como ficou nossa peça, como tá legal. Só uma dica aqui, que essa decoração ela pode ser feita também para jardim real. O que é que você ia mudar nela? Você iria tirar as meia pérola e botar a manta de strass. Iria tirar isso aqui e botar alguma coisa voltada ao dourado. Essa fita já não dá mais certo ser lilás, que é as cores do jardim real, é umas cores mais fortes. Então você poderia até usar isso aqui, ó. Tá vendo? Essa placazinha aqui, tipo uma folha, a gente comprou em loja de bijuteria, juntamente com essa pedra. Aí iria trocar algumas coisas só, mas pouquíssimas coisas, tá? A meia pérola deixaria de ser para usar strass, usar mais dourado. E a fita aqui usaria, no caso aqui, acho que uma fita vermelha, uma cor mais forte, tá bom? Era isso que a gente queria te dizer, te mostrar e te ensinar. E até a próxima.